Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou eu mais uma vez aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor, pastora Silvânia Santiago. E eu tenho certeza que hoje você vai intensificar o seu momento de oração. Com certeza vai, porque essa palavra vai gerar em você sede e fome da parte do Senhor. Sede de ouvir a voz do Senhor, fome de obter revelação na sua palavra. E o Senhor vai estar abrindo os seus olhos. Amém? O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 18, ele faz a seguinte petição a Deus. Ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Oh, glória! Quando nós desejamos, irmãos, profundamente algo da parte de Deus, levamos isso ao altar do Senhor através da oração. Davi, ele pediu ao Senhor que desvendasse os olhos dele, porque ele queria ver as maravilhas contidas na sua lei. E muitas das vezes nós abrimos a nossa Bíblia, lemos, mas esquecemos de orar antes, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê entendimento, desvenda os meus olhos, me faz compreender as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2, ele diz que nós não temos as coisas porque não sabemos pedir, né? Então, antes de você ler a palavra, antes de você ouvir uma mensagem, antes de você pegar até um livro evangélico para ler, apresenta primeiro ao Senhor, peça para Ele falar contigo, peça para Ele desvendar os seus olhos, abrir os seus olhos espirituais para que você possa obter conhecimento, entendimento, discernimento, e através da leitura da palavra, através da comunhão que você fizer ali com o Senhor, os teus olhos venham serem abertos. A palavra do Senhor nos diz também que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder que há, né? Então, veja só, o conhecimento ele traz também libertação. Ele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a palavra. Peça para o Senhor estar desvendando os teus olhos. Aleluia. Nós vemos aqui que o autor do Salmo 119, ele tinha um desejo, ele tinha um anelo no seu coração de compreender a palavra de Deus. E ele levou tudo isso para o Senhor através da oração. Ele clamou pedindo que Deus revelasse a sua palavra. E o meu desejo neste momento, irmãos, é o mesmo desejo do salmista, é que o Senhor traga revelação na palavra dele, para que eu possa ter entendimento e que essa também seja a sua oração. Amém? Este, com certeza, é um passo básico e fundamental para que devemos ter, receber a direção de Deus em nossa vida. É importante você pedir: Senhor, traz conhecimento, traz revelação ao conhecimento. Traz revelação, traz entendimento à sua palavra. Orar especificamente por isso, com certeza, vai mudar a nossa vida. Amém? Seja qual for a área da nossa vida que nós quisermos a ação divina, devemos pedir oração, seja para entendimento, seja para fortalecimento, seja o que você necessitar. Apresente diante do Senhor e peça a ajuda de Deus. Amém? Glória a Deus. Um versículo que me chamou a atenção, ele se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Esse versículo, aleluia, eu sempre cito ele, já enviei, já até ministrei dentro desse versículo, Jeremias capítulo 33, verso 3. Mas hoje,
ao ler, algo me chamou a atenção. Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Então veja que o Senhor, o profeta Jeremias, sendo usado por Deus, trouxe essa palavra dizendo: clama a mim e responder-te-ei. O próprio Deus, né? Usando o profeta: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus não disse que ele simplesmente daria uma resposta ao clamor e à oração. Mas ele falou que, juntamente com a resposta, também viria a revelação, ou seja, o anúncio de coisas grandes e ocultas, as quais nós não sabemos. Em outras palavras, Deus, além de responder à oração, ele vai revelar os seus mistérios. Aleluia! Então, meu irmão, você que deseja ter revelação, né, que deseja compreender a respeito de coisas futuras, coisas que não estão aí óbvias, não estão diante dos nossos olhos físicos, mas nós podemos adquirir revelação, entendimento. Deus pode nos revelar isso através de uma vida de oração. Amém? Vemos que um claro cumprimento desta palavra do Senhor no livro de Daniel. Quando Daniel se achegou ao Senhor em oração pelo seu povo, a consequência foi que Deus lhe deu tremendas revelações sobre a sua nação. Se ansiamos pela manifestação do conhecimento por revelação, nós temos que orar por isso, né? Quando Daniel orou, e a Bíblia diz que ele tinha uma vida de oração, 3 vezes ao dia, Daniel subia para o seu quarto e reservava esse tempo a sós com Deus em oração, e o Senhor começou a revelar a situação do seu povo, da sua nação. Deus começou a trazer revelações tremendas a respeito da nação, quando Daniel, ali, né, no seu momento de oração, Deus assim abriu os olhos e o entendimento dele, em nome do Senhor Jesus. Já Paulo, nós vimos que Paulo, ele era um homem. Nós podemos dizer que uma das pessoas no Novo Testamento que mais teve revelação na palavra é o apóstolo Paulo. Dos 27 livros que tem no Novo Testamento, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? E ele orava e ele pedia ao Senhor que Deus desse a ele, né, entendimento. Veja o que tem em Efésios capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20. Efésios capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele pedia para que, não somente ele, né, mas que a igreja do Senhor obtivesse revelação, sabedoria, que o espírito de sabedoria fluísse no meio do seu povo. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 9, diz: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Você vai ver vários versículos no Novo Testamento, onde Paulo orou para que a igreja tivesse conhecimento da vontade de Deus, que a igreja crescesse em amor, para que a igreja provasse
das coisas excelentes, né? Ele orou por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Algo que é frequente, e eu tenho certeza que se você for buscar na palavra, nas passagens bíblicas que Paulo escreveu, ele sempre estava orando em favor dos outros. Você vai ver ele orando, né? Ele declarando que os vossos olhos sejam abertos. E vemos aí, ele não ora só como Davi orou por ele, como o salmista orou por ele, mas Paulo não, ele ora para que a igreja. Então que nós possamos desenvolver uma vida de oração, pedindo a Deus revelação, entendimento na sua palavra, né? Conhecimento a respeito da vontade de Deus, mas também que a gente dedique um tempo para interceder, né? Interceder em favor da igreja do Senhor na face da terra. Quantas pessoas estão sem entendimento? Quantas pessoas estão precisando de alcançar conhecimento na palavra? Recentemente eu recebi, como é que se fala? Entraram em contato comigo através do WhatsApp, porque a irmã estava assim preocupada em saber qual seria o nome dela, porque ela tinha um nome de solteira, depois casou e passou a ter um nome de casada, e depois deixou de ser casada, passou a ser solteira, o nome dela novamente mudou, e ela estava preocupada se isso ia interferir na salvação dela. Como é que seria o nome dela no livro, né, da vida? E amados, nós vemos que a falta de conhecimento aprisiona as pessoas. E aquela irmã agora estava angustiada, se isso iria fazê-la perder a salvação, porque ela havia se divorciado. Na verdade, se divorciaram dela, deixaram ela, e ela estava agora se sentindo oprimida por causa disso. Então, a falta de conhecimento, de entendimento da palavra, ela causa prisões. Quantas pessoas estão pedindo e novamente pedem: Senhor, me perdoa, por algo que ela já confessou, já colocou diante do Senhor. O Senhor já perdoou, já deu a ela livre acesso à sua presença, já lançou no mar do esquecimento, mas elas continuam achando que Deus não perdoou. Elas continuam achando que tudo que está acontecendo na sua vida é consequência do pecado. E isso traz prisão. A palavra do Senhor diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E os seus pecados já foram perdoados a partir do momento que você confessa e você alcança a misericórdia. Então nós precisamos orar, não só para termos revelação na palavra, mas para que os nossos irmãos também tenham revelação na palavra, entendimento. E isso traga libertação. E isso traga uma intimidade maior com o nosso Deus. Uma aproximação de querer estar mais perto desse Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo e que está conosco em todo momento. Que Deus te abençoe. A minha oração é que você tenha espírito de sabedoria e conhecimento. Que o Senhor se revele para ti. A minha oração é que você obtenha, através da leitura da palavra, não seja apenas uma leitura, mas que você se torne um meditador da palavra, que você se torne uma pessoa que passa a ouvir o próprio Deus falando contigo nas Escrituras, e que você seja fortalecido, renovado em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com paz e longanimidade, em nome de Jesus.